Girls Brasil. Nós estamos muito felizes de estar recebendo aqui a Inês Brosso, que é uma querida amiga, voluntária da nossa comunidade e uma das pessoas que, para mim, representa a história da mulher na cibersegurança do Brasil. Eu acho que a Inês tem uma história fantástica, uma longa e linda história que ela vai compartilhar com a gente aqui hoje. E de quebra também a gente vai falar sobre dois temas que a Inês pesquisa já há muito tempo, que é a computação quântica e criptografia. Bem-vinda, Inês, e obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Paula, Kátia, muito obrigada, é sempre uma honra estar com vocês, podemos trocar as ideias e eu trazer um pouco de conhecimento das coisas que eu vou estudando e vou aprendendo e vou trazendo para vocês. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês. E para começar aqui, eu queria que você contasse, o objetivo da nossa comunidade sempre é trazer mais mulheres para a área de cibersegurança e incentivar as pessoas, né, a ver a cibersegurança como uma carreira, uma oportunidade de carreira, né? E eu queria primeiro te perguntar como é que você foi parar na cibersegurança, né? Porque você já está há muito tempo na cibersegurança, né? Então, assim, imagino que era mais difícil ainda e mais desafiador. Então, conta para a gente como é que começou essa sua história. Na verdade, a minha história começou há muitos anos atrás, né? Porque eu lembro que eu era criança e eu vivia escrevendo tudo, trocava letra por número, por figura, por código, e mandava os bilhetinhos para o meu pai. E o meu pai falou assim: nossa, mas você é tão pequena, ficar trocando as coisas. Eles acho que acharam que eu tinha algum problema de cognição, né? Que eu trocava tudo. Escrevia nas paredes, escrevia embaixo de mesa, né? Mesa de casa era de madeira, escrevia tudo em código. E eu falava: não, pai, estou mandando um recado para você, estamos conversando, né? E meu pai achou: poxa, que interessante, essa minha filha aqui, ela gosta de escrever em códigos. Mas o tempo foi passando, né? E eu, no ensino médio, não vou dizer que eu tivesse altas habilidades na matemática, mas, assim, também tive minhas dificuldades, dificuldade de aprendizado, fui aprendendo certinho. Só que quando chegou, eu tinha uns 17 anos, 16 anos, eu falava para o meu pai: pai, eu quero trabalhar com computador. E meu pai: mas ninguém tem computador. Computador só grandes empresas. Você nunca vai ter uma empresa sua tendo... Você nunca vai ter um computador. Isso aí, gente, era anos 70, vamos lá. Vocês nem eram nascidas. E o meu pai falava isso e até me desanimava. Eu falei: não, pai, eu tenho que ter um computador. Só que o meu pai sabia que eu gostava muito de estudar, então ele assinou uma revista para mim, era uma revista americana. Para vocês terem uma ideia, demorava tanto para chegar, a gente não tinha internet, demorava 3 meses para chegar a revista. Quando ela chegava, ela já vinha toda defasada. E foi lá que eu comecei a entender de computador. Entendeu? Eu falei: nossa, pai, tem computador, eu quero um computador. Ele: não tem. Ele falou assim: mas o que eu faço para estudar computação? Meu pai, que estudou algumas coisas, ele falou: você vai ter que sair fora do país. Mas a gente não tem condição. Então, só tem um jeito: ficar no Brasil. Eu falei: que curso eu posso fazer? Aí eu fui ver. Matemática, física, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, eram as 4 oportunidades que eu tinha naquela época de estudar computação. Não tinha ciência da computação, não tinha processamento de dados, não tinha nada. Você tinha que estudar a base da base, né? Aí eu conversando com meu pai, eu falei: pai, mas eu gosto do código, eu gosto de fazer código, engenharia eletrônica, eu vou fazer máquina, elétrica, eu vou ver circuitos, eu quero geração de energia, eu quero fazer código. Aí, então, eu fui ver física e matemática. Física, pai, não tem nada a ver comigo. É belo engano, né? Porque anos depois eu vi que tinha a ver. Mas eu quis fazer matemática. Então, eu prestei vestibular, com 17 anos eu entrei na faculdade, não tinha cursinho, não tinha nada, e comecei a fazer matemática. Só que eu vi que lá era um curso extremamente alienante. Eu falei: nossa, isso aqui não me leva a nada. Né? O que eu vou fazer com hipóteses, teses, números, análise numérica, cálculo diferencial integral, 1, 2, 3, 4, análise matemática? Falei: não estou entendendo nada. Foi aí que eu fui fazer um curso de COBOL, gente. Que vocês nunca usaram o COBOL, mas foi meu ganha-pão aí por quase 30 anos, né? E eu fui fazer um curso de COBOL. Só para vocês terem uma ideia, escola de curso de COBOL não tinha computador. Então, o que eles te ensinavam? A lógica, fazer o fluxograma, que é aquele losanguinho, quadradinho, retângulozinho, o if, que eram as voltinhas,
Acabou, isso era o curso de lógica e de computação. Eu peguei e fiz e falei, mas pai, é só isso, eu quero mais. Aí ele falou assim, acaba a tua faculdade. Foi quando eu acabei a faculdade, eu falei, agora eu estou com um diploma na mão. Eu falei, mas pai, o que eu vou fazer agora? Prestar concurso público. Eu falei, não, pai, eu quero mexer com o computador. Aí eu comecei a prestar para as vagas que apareciam de programador. Naquela época não existia analista, era programador. Analista, você galgava o posto, né? Eu fui em algumas empresas e comecei a estudar, fazer os testes, sempre ficava um menino e eu. Sempre os últimos, era muita gente concorrendo, os últimos era sempre eu e um garotinho. Quem ganhava a vaga? O garotinho. Com certeza, né? Nós mulheres sabemos o quanto que a gente fica postergada aí na vida. Mas eu não desisti. Aí eu fiz o meu curso, fazia esse curso, queria porque queria a vaga, nunca conseguia, porque naquela época tinha muito preconceito com gravidez, mulher que vai ficar grávida, mulher que vai... Eu vou empregar uma mulher, ainda mais na faixa dos 20 anos. Ainda tem, né, Inês? Ainda tem. Né? Então, assim, mas não que eu fosse ficar grávida, que eu estivesse ali grávida, mas ele tinha aquele preconceito. Só que eu encontrei numa multinacional, depois de vários testes, fiquei expert em testes psicotécnicos, testes de tudo, fiquei expert, passei no teste na indústria elétrica Brown Boveri, hoje é a ABB, a Zé Brown Boveri. E fiz lá meu estágio. Deixa eu te interromper aqui. Para quem está nos escutando e fica reclamando dos testes da GUP, olha aí. Pode fazer que é treino. Pode fazer que é treino. Uma hora dá certo, né? Uma hora passa. Se você não passar, pelo menos você vai ficar especialista em responder o teste, né? Então, aí eu cheguei na Brown Boveri, estava uma fila lá de garotinhos fazendo para o teste, né? E o alemão lá que entrevistava, inclusive hoje pelas redes sociais, a gente tem muita amizade, ele entrevistava todos os meninos e mandava fazer teste. Quando chegou a minha vez, a secretária dele falou assim, olha, é uma moça. Ele estranhou, nossa, uma moça? Né, que eu tinha visto o anúncio no cargo na faculdade, lá naquele quadro de aviso, né? Falei, vou no quadro de aviso ver se é uma oportunidade. Quando chegou a minha vez, uma moça, ele não quis fazer entrevista comigo, ele mandou eu fazer teste. Eu escutei ele falando para ela, manda ela fazer o teste, se ela for bem, eu falo com ela. Gente, já começou aí a dor. Falei, não, eu vou ir bem, eu sou craque em psicoteste, eu nunca repito. Peguei, fui lá, fiz o teste, né? Só que só estava eu fazendo, todo mundo já tinha ido embora, eu era a última, né? Ele não quis falar comigo, eu fiquei fazendo teste. Então, o rapaz foi muito rigoroso, dava 5 minutos, jogava. No final, eu lembro que era um pequeno algoritmo, um pequeno código que tinha que dar um valor. E eu consegui, tá? Mas depois teve teste de inglês, teve um monte de coisa. Eu fiz o teste e fui para casa. Ele não quis falar comigo. Aí passou alguns dias, minha mãe recebeu um telefonema falando, olha, recebi um telefonema aí da Brown Boveri, sei lá, hoje, naquela época, telefone fixo em casa, a gente não tinha celular, fui lá, aí o alemão, Inês, até hoje ele me chama de Inês, não é Inês, é Inês, ele transforma o nome da gente numa paroxítona, em vez de ficar numa oxítona. Então, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, olha, aqui está vários testes de lógica que eu já vi no Brasil. Vai tudo para o lixo, vou ficar com este, que é o seu, o melhor teste de lógica que eu vi. Falei, é lógico, eu sou expert em testes de lógica, assim, até me desvalorizando um pouquinho. Falei, nossa, ele não quis, todos aqueles monte de menino e foi ficar comigo, então me dediquei. Gente, entrei nessa empresa, fiz 2 anos de estágio. Quando eu estava terminando a faculdade, eu precisava terminar a faculdade, aí veio lá aquela coisa, olha, a gente vai te efetivar daqui uns 6 meses. Eu prorroguei a faculdade, eu fiz mais 6 meses de matéria optativa para poder manter o estágio, porque se eu perdesse o estágio, eu perdi a vaga. Eles abriam a vaga de estágio, mas não tinha a vaga do programador. E o que eu fiz? Eu prorroguei. Então, ao invés de eu ter me formado em dezembro, eu me formei em junho, mas em abril eles me admitiram. Então, foi interessante que, assim, falaram que ia me admitir em janeiro, mas só admitiram em abril. Você vê que é tudo, até hoje, é muito complexo, demorado, tudo. Então, assim, eu fiz uma faculdade de matemática, fui trabalhar numa indústria elétrica,
Quando eu vi lá computadores, geradores, estatística, eu voltei a estudar engenharia elétrica, fiz mestrado e doutorado em engenharia elétrica, e aí eu já estava envolvida no mercado, então eu consegui. Então, assim, a Brombovelli eu fiquei lá por 10 anos até acabar Itaipu. Quando acabou Itaipu, começou a acabar o emprego, muita gente foi dispensada, eu não fui, mas eu vi que eu tinha oportunidade de trabalhar em banco, porque banco, a computação em banco estava muito evoluída, estava evoluindo. E na indústria, eu ia ficar ali fazendo serviços no IBM, né? Então, eu fui para o banco BCN. Até eu lembro que meu pai falou para mim, nossa, você vai trocar uma multinacional por um banco nacional? Né? E eu falo, gente, não importa, troque, se você quer ser feliz, vai fazer uma coisa que você goste, não importa, você vai ser feliz. Né? Ah, uma multinacional, eu falei, uma multinacional que está indo embora do Brasil, está sem serviço, eu vou para um banco nacional, quem sabe? E foi aí que o Banco Nacional, o BCN, ele conseguiu ter um bom desenvolvimento. Lá eu realmente fiz vários cursos, já fazia na Brombovelli, mas fiz vários cursos, só que o Bradesco comprou o BCN. Então, eu virei Bradesco. Só que chegou no Bradesco, assim, eu era mais uma Inês, né? Porque lá é muito grande, é muita gente. E tinha várias áreas. E as aquisições, conforme fazia, que foi uma época que os bancos estavam comprando vários bancos, e todas as áreas que eu queria me envolver, já tinha muita gente. Mas eu sempre foquei na parte da internet, que tinha pouca gente que não conhecia, o pessoal não conhecia muito a internet. Aí eu quis mexer com arquitetura de sistemas e calhou para mim, olha, você gosta de arquitetura de sistema? Então você vai mexer com segurança. Então, na verdade, eu digo a vocês que eu estou na área de segurança, efetivamente, assim, de nunca ter saído mais, desde 2003. Até 2003, eu trabalhei muito no desenvolvimento, pesquisei muito desenvolvimento seguro, fiz muito código, muita automação bancária, mas depois, segurança mesmo, é 2003, 2002. Mas, naquela época, a segurança, ela era uma segurança focada para o mainframe, onde você tinha cadastrar pessoas no mainframe, no top secret ou nos ferramentas lá do mainframe, você tinha que dar quadro de cadastro, senha, e era essa chave, era isso. Só que eu fui vendo lá dentro do próprio banco, fui dando várias oportunidades que eu fui tendo lá de mudar de área, eu fui vendo, não é só chave de acesso e senha. Né? E fui conhecendo fornecedores, fui conhecendo os fornecedores de outras soluções, pessoal da Microsoft falando muito do AD, pessoal falando do LDAP, pessoal falando de tantos controles de acesso, eu comecei a me envolver com controle de acesso. Tanto que a minha tese de doutorado, ela foi focada numa identificação biométrica. Então, eu fiz uma solução de identificação biométrica utilizando a face, isso, gente, foi em 2002, utilizando a face no sistema financeiro. Hoje ainda não existe isso, tá? Quando eu defendi, o pessoal falou, olha, isso realmente é bastante assim, inovadora, a gente acredita que daqui 20, 25 anos talvez esteja mais eficiente, né? E estamos chegando aí, né? Segundo que foi, já vai dar 20 anos meu doutorado. Então, aí fala assim, provavelmente a tecnologia vai estar madura, e realmente é hoje, né? Hoje que realmente com inteligência artificial, com machine learning, com computação quântica, com criptografia, com proteção, a gente vê que hoje a biometria ela está mais madura. No início dos anos 2000, a biometria ela não era tão madura assim, ela era uma coisa assim, sensor digital do dedo. Depois veio aquele sensor veias do dedo, sensor veias da palma da mão. Aí começaram os clones, né? Então, agora vamos pôr sensor com temperatura, sensor com velocidade. Certo? Então, assinatura com força, com velocidade, ou seja, os próprios sensores foram evoluindo. A internet, a velocidade da internet, os algoritmos criptográficos, gente, hoje eles são completamente diferentes do que já foram um dia.
né? E a gente usa muita biometria. Vocês podem ver no celular, no PC, nos bancos, e cada um adota uma tecnologia apropriada, tá? E hoje a biometria está em tudo. Agora, o que a biometria é? É uma forma de você codificar uma pessoa, de você atribuir um código, atribuir um dado. E tem muita diferença também entre as pessoas de etnias, mesma etnia, por exemplo, negros, indígenas, arianos. Pessoal, é muito parecido matematicamente, tá? Mas a gente vê na matemática você consegue ali com casinhas decimais atribuir valores para identificar uma pessoa parecida com a outra. Então, hoje, quando você vê a inovação tecnológica, vocês veem esses óculos, né, da Google, que você consegue identificar pessoas usando um óculos conectados à base de dados de fugitivos, de pessoas procuradas, a própria base de dados nos bancos, né, quando você está se cadastrando ali no banco digital, que hoje não tem mais essa, manda uma foto, né? Lembra? A gente teve uma fase que era, acho que é um dos países que mais tinha fraudes no sistema financeiro por conta do uso indevido da imagem, né? E tudo Inês, isso aí... Oi. Assim, não mudando, mas só para a gente continuar, queria muito saber, assim, hoje você, a gente vai falar mais para frente, mas hoje você já tem um livro aí divulgado, já está fazendo o seu segundo, a gente percebe que você é uma pessoa que nunca parou de estudar. Qual foi a última coisa que você estudou? Faculdade, curso, alguma coisa? A última coisa, acho que foi o curso de CISP lá do ISC2, foi o último que eu estudei, e fiz vários cursos, né? Que nem todo ano eu vou lá para a DEFCON, lá faço os cursinhos da DEFCON, eu não paro de estudar. Aqui no Brasil a gente não tem esses cursos, que nem eu sou de uma geração que, se quisesse aprender segurança, você tinha que ir embora do país. Então, eu ia, por muitos anos eu fui DEFCON, RSA, até outros cripto, outros eventos, para aprender, porque aqui não tinha. Ou eu ia que o banco pagava, ou eu ia até por minha conta, eu tirava férias e ia, para poder aprender, porque aqui não tinha. Você acha que é fácil você analisar um malware, você identificar um malware? Não tinha nem quem te ensinasse, nem ferramental para você fazer isso. Entendeu? Inês, conta a tua ida para a China, porque nessas suas andanças... Então, nessas minhas andanças aí, por vários cantinhos do mundo, aprendi muita coisa. Gente, vocês não podem acreditar, mas em Toulouse, na França, lá na base da Air France, tem uma base grande de criptografia e biometria, aprendi muita coisa lá. Aprendi muita coisa em Salzburg, vocês não acreditam, mas na Áustria eles também têm umas faculdades muito focadas na matemática, não só na música, né, mas também matemática, música é matemática, mas lá tem muita coisa muito artigo interessante, muitos professores, pesquisadores. Mas eu continuei minha carreira no banco na área de segurança, ou seja, estava contando a vocês, eu implantava ali segurança básica, mas depois veio CIEM, veio DLP, veio antivírus melhorado, antivírus em tempo real, foi tendo uma série de coisas, cloud, proteção na cloud, ou seja, o negócio está evoluindo, proteção pessoal, Agora, o que me levou à China foi que... a China, ela é o berço da computação quântica. Xangai é o berço da computação quântica. E eu sempre ficava pesquisando. Onde que eu vou aprender negócio de computação quântica? Aqui no Brasil tem várias entidades que ensinam física com muita categoria, muito boas. Tem a USP, tem a Unicamp, tem a Universidade Federal do Rio, tem o próprio ITA, tem o Centro de Computação, Ciência da Computação lá em Petrópolis, tem uns lugares muito bons, Florianópolis, tem muita gente, muito físico bom no nosso país, Unicamp, USP, seja. Mas eu quis aprender uma coisa que não estava ainda em moda aqui, que foi em 2018 que eu fui para Xangai. Só que em Xangai, eu não fiquei só em Xangai, eu fui para Nanjing. Em Nanjing, estava tendo vários eventos e eu fiquei numa universidade lá fazendo acompanhamento, e foi aí que eu aprendi como que essa computação quântica poderia estar influenciando a nossa vida. E foi aí que deu a ideia até do livro. Tá? Eu acredito que esse foi esse livro que eu... Deixa eu mostrar para vocês.
esse livro aqui, Computação Quântica, uma Nova Era, foi o da editora Alta Books, tá? Escrito em 2018, com meu colega Claude Faber, que trabalhou comigo na Brown Boveri, ele é ex-IBMer, como ele mesmo gosta de dizer. Então, foi aí que eu comecei a entender a importância da computação quântica, porque eu vi naquela época, 2018, já passaram 6, 7 anos, que a computação quântica ela tem o lance da pós-quântica. O que é? Depois que a gente tiver vários computadores quânticos, quanto que a nossa segurança está segura? Né? Então, a computação quântica ela teve um boom aí, 2018, 19, 20, 21, 22... Ela foi, todo mundo só falava em computação quântica. E, de repente, apareceu quem no teatro aí da TI? A inteligência artificial. E todo mundo agora se fala em inteligência artificial. Inteligência artificial disso, inteligência artificial daquilo. Mas, gente, inteligência artificial ela está evoluindo, é um algoritmo, está evoluindo. Mas quem vai fazer ela evoluir mais ainda é a computação quântica. Quando a gente tiver computadores mais velozes, computadores com mais qubits aí, para a gente poder entender como que está caminho a humanidade, né? Mas, assim, a gente nunca vai deixar de usar o computador clássico, nunca. A computação quântica ela vai ser um complemento do que a gente usa. Só fazendo um parênteses, pessoal, o livro da Inês está esgotado na Amazon, o livro físico, mas tem o Kindle, tá? Então, você pode comprar pelo Kindle. O livro é muito bom, ele realmente dá uma boa... Para quem não tem conhecimento, ele é extremamente didático na forma, muito bem escrito, muito claro na forma de apresentar a computação quântica. E assim, Inês, realmente eu acho que esse ponto que você traz aqui, né, de que a gente talvez esteja ainda no jardim da infância da computação quântica, né? Eu acho que tem muita coisa ainda que vai acontecer, né? Já se tem muita coisa, já se andou muito, mas ao mesmo tempo, em termos de aplicabilidade, ainda tem uma longa jornada, né? Ainda tem sérios desafios a se vencer, né? Que você comenta no livro. E aí eu queria que você falasse um pouco isso, sabe? Nesse sentido de como que as empresas, né? A gente que está trabalhando, que está nas empresas, como é que a gente começa a trazer a computação quântica para o nosso dia a dia, né? Quais são os maiores desafios? Porque para mim, assim como você falou da inteligência artificial, que foi uma grande fronteira que a gente rompeu aí mais recentemente, né, no final do ano passado e tal, para mim a computação quântica é o futuro na sua mais alta definição, sabe? Do tipo, é uma coisa que realmente vai transformar de um jeito como a gente nunca viu. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque eu sei que você já está usando, você já está aplicando, né? Vi sua palestra junto com o Arnaldo já. Vocês já estão usando, já estão aplicando, então compartilha com a gente um pouco dessa tua visão. Então, a computação quântica, na verdade, a gente está imersa nela já, né? Da mesma forma como a gente está imerso aí nas redes sociais, no e-mail, que a gente tudo fala que não usa, mas usa, no celular, que o pessoal fala, não falo, mas falo, entendeu? Está imerso, existe, está aí, as coisas estão acontecendo. A mesma coisa com computação quântica. Hoje, a gente tem algumas coisas que precisam ser bem claras, que a própria ciência tem que evoluir também. Né? A computação quântica é focada na física quântica, é uma física focada na luz, nas ondas, nas luzes, né? Na velocidade, e isso daí ainda é um grande eixo temático de pesquisa. Então, quando você for pensar em computação quântica, não é a computação é uma utilização do quê? Da fotônica, da física moderna, da física quântica. Ou seja, a gente tem que entender, agora, que nem quando eu fiz a opção entre matemática e física, né, eu falei assim, não vou usar física na minha vida. Mas a gente usa, a física está em tudo. Né? A química, a física, a matemática está em tudo. E a computação quântica, ela é o quê? Transcrever em fórmulas matemáticas os algoritmos. Como que funciona a computação clássica? São algoritmos. O que tem nos algoritmos?
tem o quê? O que a gente usa no algoritmo? Bit, byte, ligado, desligado, 0 ou 1, computação clássica, tá? A gente tem os conectores, as portas lógicas, né? A gente tem AND, OR, not OR, not AND, ou seja, são coisas que está dentro ali do cientista da computação, ele aprende isso logo nas bases para poder gerar código, tá? Aí você vai para o computador quântico, o que tem no computador quântico? Tem a mesma coisa, só que numa outra visão. Tá? Então, assim, eu tenho a porta NOT, tem aqui NOT, eu tenho outras portas de Ramadad, tem outras portas, tem várias portas que montam circuitos para eu poder codificar. Só que o computador quântico, né, ele usa as propriedades da física quântica, então ele não é só 0 e 1, 0 ou 1. Tá? Na matemática, a gente sabe que existe mais, menos, multiplicação, exponenciação, divisão, blá, blá, blá. Mas no nosso código ali tem tudo isso, não existe tudo junto, existe tudo isso. E uma das coisas mais interessantes da física quântica, que é extremamente, foi mostrado aí por vários físicos aí no passado, é a superposição. A superposição é uma das coisas mais interessantes que a gente tem. Agora, num computador quântico, eu tenho superposição. Ou seja, eu, através de várias portas, eu consigo ter vários resultados. Só que eu não vou ter os mesmos resultados ao mesmo tempo, porque ele é ou um ou outro. Enquanto na computação clássica eu tenho 0 ou 1, tá? Na computação quântica, eu tenho 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ou seja, eu tenho várias opções. Ou é 0 ou é 1, ou é 0 e 1, e 1 é 0. Certo? Se você montar uma matriz dessas entradinhas aí, que você jogar nas portas do seu computador, você vai começar a montar algum algoritmo. E o que o algoritmo é? Nada mais é do que protocolos, portas, códigos, linguagens. Ou seja, eu posso criar um código em Python no computador clássico e posso criar um código em Python e rodar no computador quântico. O que vai mudar? É a velocidade. É a forma como ele tem os processamentos internos. Então, não dá para a gente desvincular a computação da máquina. Ou seja, hoje, se você precisar fazer um cálculo extremamente complexo, estudar o genoma de alguma espécie, ou fatorar um número primo, que é super complexo e demorado, você vai demorar um tempão no computador clássico, mas também demora no computador quântico. Não é assim que ele é mágico, ele demora, sei lá, que seja 3 segundos, 2 segundos, mas ele tem um certo tempo para fazer. Então, a diferença entre a clássica e a quântica hoje é essencialmente a velocidade e os resultados a serem obtidos. Enquanto no clássico você tem aquele resultado ou é sim ou não, 0 ou 1, ou no quântico você tem outras oportunidades, 0 ou 1 ou não. Lembra aquela história lá do gato de Schrödinger, lá da caixinha do gato? O gato está na caixa, está vivo, está morto. Mas não é só estar vivo ou morto. O que faz ele morrer? A radioatividade da caixa. Tem radioatividade? Não tem? Mesma coisa hoje no computador. Você tem a superposição e ela pode fazer com que o estado ou alguma coisa execute ou não. Ou seja, você tem que administrar isso. Você colapsar, né? Vai colapsar, né, o fóton. E aí vai dar o resultado, né, Inês? Colapsar também é uma coisa que acontece na física. Colapsar, você pode medir e colapsar, você pode olhar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Inês. Você falou aí quase agora que em 2002 foi um boom, né, da biometria. Do pessoal falando sobre computação quântica. 2018. 2018. E isso acabou morrendo. E o engraçado é que as pessoas acham que é uma coisa muito atual, né? E a gente
E a gente vai pesquisar, a gente descobre que a primeira menção sobre a computação quântica, a criptografia quântica, foi em 1970, né? Na verdade, ela já vinha sendo falada antes, né? No pós-guerra, tá? Ela já vinha falado ali nos anos 1950, 1960, na época do envio do homem ao espaço, voltou de novo esse aspecto da computação quântica. A gente não tinha máquina, é igual hoje. Então, hoje, o que você tem aí? Você vai usar o da IBM Qiskit? É ótimo, pode usar, quem puder. É só baixar lá, está aberto. Mas é um computador 2 qubits, 3 qubits, 7 qubits. Ou seja, a Google lançou um agora também, diz que é supremacia quântica. Gente, não existe ainda supremacia quântica. Existe o que a gente vê, com todo respeito, acho demais os trabalhos da Google, mas, assim, supremacia quântica ainda está para vir. Isso não é, entendeu? E a palavra quântica, associada com um monte de coisa, vira uma coisa, assim, que nem coach ensina, que vira uma loucura. Entendeu? Não ensina nada, mas... Hoje é verdade. Tudo que o cara quer fazer hype, põe quântico no meio, né? Põe quântico no meio. E tem muita... quântico, é tudo quântico, né? Não, e tem muita fake news, tem muita coisa maluca de que você é vivo, você fala com os mortos, que agora você vai falar com a tua imagem. Gente, pelo amor de Deus, tudo é possível, desde que seja explicado na ciência. O que a matemática é? É uma ciência onde você tem explicação matemática. O que Darwin criou, o que definiu, todo mundo fala, a gente repete isso porque a gente conseguiu provar. Agora, eu faço um algoritmo, eu faço um código, eu vou executar meu código. Ele funciona na minha máquina? Legal, tudo bem. Agora eu vou rodar na tua máquina, ele não funcionou na tua máquina, significa que o meu código não é bom, não é quântico, ele não está supremacia, eu tenho que corrigir. Então, assim, tudo que existe, que executa perfeitamente e não tem mais o que questionar, a gente fala, ó, vamos aceitar como uma verdade verdadeira, a gente aceita, matematicamente está provado. Mas e se aquele negócio está dando errado? É porque ele não está provado, é porque ele não está correto. E nesse ponto, a matemática ela nos ajuda muito, porque ela ajuda a provar matematicamente que tal coisa é possível. E hoje, com a internet, com os novos algoritmos, a gente está vendo que muita coisa é possível. Só que a gente ainda não tem máquina para isso. As máquinas estão chegando. Hoje eu estou falando com vocês. Pode ser que daqui 6 meses nosso vídeo fique obsoleto. Ó, a Inês falou que não tem, mas agora já tem. Entendeu? As máquinas estão surgindo. E eu ia até falar sobre isso, Inês. Acho que um computador quântico que executa no meio ambiente, a temperatura ambiente, né? Então, o que não vamos ter? Exato. E aí, até entrando nesses, acho que os principais desafios hoje, né? Eu vou trazer algumas coisas que eu leio, estudei, né? E aí eu queria saber a sua opinião. Acho que o que mais eu vejo como desafio e gaps na nossa atualidade é principalmente os equipamentos físicos, né? Que são necessários hoje para a gente até conseguir executar esse tipo de processamento, né? Então, a gente pode falar aí fonte de fótons, os detectores de fótons, os repetidores de fóton, o poder de resfriamento já, né? Até porque os computadores, eles aquecem muito. E aí eu queria que você falasse um pouco do que você acha. Você acha que falta muito? Que daqui uns 10, 15, 100 anos a gente consiga... Hoje tudo é muito relativo e está muito prático, muito rápido, né? Então, assim, realmente, o computador quântico, como eu já falei no início, ele é focado no quê? Nos elétrons. O que tem no elétron? Tem o quanto. O que tem no quanto? Tem a luz, tem a velocidade, tem as ondas. Ondas fazem ruídos, ondas, elas dão interferência. Então, tem que ter um estudo realmente melhorando sobre isso para a gente poder evoluir mais as máquinas. Por isso que a gente está galopando aí em computador de 2 qubits, 7 qubits, 10 qubits, 127 qubits, e ainda a gente acha que falta, porque falta um pouco ainda. Tá? Agora, o que o computador quântico faz? Ele superaquece porque ele processa em altíssima velocidade, alguns materiais não aguentam. Então, a evolução da computação quântica é muito interessante porque ela está trazendo novos materiais.
Coisas que antes a gente nunca pensou em usar no computador já estão se testando, né? Já se testou grafeno, hélio, lítio, uma série de composição de coisas ali para poder testar, para ver o ouro também, né? Para ver o quanto que aguenta a temperatura. E geralmente computadores quânticos têm que ficar no ambiente fechado, com temperatura muito baixa. Esse muito baixo é impossível a vida humana nesse ambiente. Então, por isso que hoje você usa um computador quântico. Zero absoluto, né? O zero absoluto. Ele está onde? Ele está numa nuvem. A gente está usando numa nuvem. A gente aluga o computador. Então, se você quiser usar o computador gratuito, você até tem, consegue. Você fica numa fila lá e executa a tua aplicação. Mas se você quiser pagar, ele também está lá. Você vai pagar. Você vai pagar por segundos que ele for executar. Pode ser que seja baratinho, pode ser que seja... É que nem na Google, AWS, qualquer cloud. Você vai lá, põe seu cartão de crédito e começa a te cobrar o que você tá comprando. O computador quântico, por enquanto, está assim. Por isso que eu falo, a nuvem é tudo, né? Se não for a nuvem, a gente nunca vai ter. Agora, já existem... Eu já vi lá na China um computador quântico que roda a temperatura ambiente. Ou seja, não preciso ter ar-condicionado super gelado. Tá? Tem agora um notebook, esse aí veio lá... Onde que veio esse notebook? Foi na Áustria. É um notebook quântico, você transporta ele para lá e para cá. Entendeu? Nesse meu livro aí, eu ensino vocês a usar o computador quântico usando esses notebook velho que a gente não usa mais. Esses equipamentos obsoletos, você vai lá e você consegue abrir uma continha numa empresa que tenha um computador quântico, nem na IBM, o Qiskit, lá você pega e paga e ele faz. Entendeu? Mas você tem que rodar alguma coisa para você ter o resultado. E o que eu sei ainda, as pessoas não sabem o que vão executar. O que estão querendo executar, que eu acho interessante, fazendo uma analogia, é criptomoedas, é o blockchain, é criptografia, quebra de criptografia, análise de malware, a parte de proteção de acessos, identificação de pessoas que estão, que nem a pessoa fez o login aqui no computador de Petal e está em São Paulo. De repente, 3 segundos faz um login no computador lá em Goiânia, 600 quilômetros daqui. Então, assim, você consegue ali, com algum software, monitorar essas coisas. Mas ainda é uma base essencialmente de estudos de pesquisas matemáticas e ainda não estão comerciais. Os grandes bancos estão indo atrás porque todo banco precisa proteger o ativo dos seus clientes. E seu próprio ativo e de seus clientes. Os clientes pagam para ter dinheiro no banco, então o banco tem que proteger. Certo? Então, o que eles estão correndo atrás? O que tem mais de medonho, assim, que todo mundo tem e é um mistério? Criptografia, certificado digital. Você sabe como que funciona? Sabe como que ele está lá por trás? Você sabe que código ele está usando? Que protocolo? Aquele protocolo foi quebrado? Então, de vez em quando você vê lá, a empresa tal quebrou o RSA 256, o SHA 256. Eu falei, gente, se tivesse quebrado, o mundo inteiro estava desprotegido. Verdade. E aí eu vou entrar nessa pauta de criptografia quântica, porque se a gente olha hoje, quem são os maiores países que estão investindo bastante nesse estudo de criptografia quântica e pós-quântica, a gente sempre vai ter ali a China como em primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo lugar. Hoje, o Brasil, eu não lembro nem a posição que está, né? E eu queria saber um pouco de você, Inês. O que você vê? Você acha que esse ranking vai ficar ali entre Estados Unidos e China? Você acha que o Brasil, em algum momento, vai querer investir mais sobre isso? A gente já sabe que tem algumas pessoas investindo, algumas universidades, mas é bem pouquinho, bem ali. Vou até citar a Cimatec, o pessoal estava fazendo um projeto bem legal sobre isso. Eu queria saber um pouquinho o que você acha. Conheço o professor João. O esforço dele, o empenho dele é louvável, é maravilhoso. Mas eu vou ser bem sincero, o dinheiro que eles têm não é suficiente.
entendeu? A gente precisa desenvolver o computador. O problema do Brasil é que o Brasil é um país de serviços. O Brasil precisa criar produtos. A gente não tem produto. A gente tem um código criptográfico nosso, a gente tem um computador nosso, a gente tem uma solução de malware nossa, uma solução de antivírus nossa, a gente tem? Não. Falei, não temos. O Brasil não se preocupa em criar produto. E eu sou uma pessoa que luta para produto. Eu já fiz código, registrei na Biblioteca Nacional, tentei vender. Gente, é um absurdo. É muito complicado. Você tem que ter um produto viável. Você tem que registrar no mundo inteiro, é super caro, não dá. Você tem que ir, não é lá no NICBR registrar seu site, não. Você tem que ir na Biblioteca Nacional, você tem que ir em todos os sites do mundo, não é só no .com. Você tem que ir no .com, todos os .com da vida. É caro você fazer isso. Ninguém consegue, só grandes empresas. Então, o que eu vejo assim? O Brasil, nessa toada que ele está vendo, pela educação que ele está tendo depois da pandemia, esse negócio de ensino à distância que realmente ficou muito deficitário no país, eu acho muito difícil a gente começar a fazer produto. Ou faz quem gosta muito, quem já está, porque a maioria dos pesquisadores brasileiros foram embora do país para fazer produto lá fora. Aqui não temos. A gente tem gente com muito esforço, Cimatec lá na Bahia, com muito esforço, mas pouco dinheiro e pouca gente. Tá? Outras cidades também têm. Agora, grandes empresas têm investimento, elas têm seus clientes, elas têm governador, por exemplo, a IBM, ela nunca parou de investir, mas ela também já está saindo da vanguarda, porque a Google já está vindo com um computador mais poderoso, a China mais poderosa. Agora, vou só fazer um parêntese aí na minha conversa. Estados Unidos e China, as crianças, a educação lá é muito focada em matemática. Eles, desde criança, China, Japão, Ásia, desde criança, eles não se limitam até 10 dedos na mão para aprender a contar, sabe? A criançada lá aprende lógica, aprende tudo muito cedo. E a gente vê aqui no Brasil que o pessoal tem dificuldade de fazer cálculo de porcentagem com 40 anos. O pessoal não sabe. Então, assim, precisamos reforçar a base matemática do ensino das crianças para que elas consigam desenvolver produtos, consigam entender o que é os códigos. A máquina, muito dificilmente, vai seguir a nossa língua. A nossa língua, ela é muito pobre. As línguas em inglês, português, são línguas pobres, só para a gente se comunicar ali. Se precisar de uma evidência, precisar de um cálculo, é matemática. Então, tem que ensinar as crianças a ter conceitos matemáticos. Elas entendendo como funciona a matemática, a álgebra, a trigonometria, tudo vai ser mais fácil na vida para elas. Por exemplo, preciso colocar um azulejo numa parede, preciso colocar um piso. Hoje o pessoal faz uma confusão, perde material, troca tudo, faz tudo errado, porque não sabe calcular área, não sabe calcular perímetro, entendeu? Então, a gente precisa fazer aqui quase agora. Não, entendeu? Que nem na minha casa, eu reformei minha casa, mas eu fiz de um jeito que não tem que quebrar azulejo, porque eu não vou quebrar tudo aquilo que eu comprei. Eu faço de um jeito que eu faço a parede de uma forma que o azulejo tem que caber ali direitinho com o rejunto, tem que fazer cálculo. Vocês fazem isso na casa de vocês? Vocês vão ficar cortando todos os pisos? Não vai cortar. Deixa eu aproveitar a pauta educação, então. Eu acho que... vamos lá, educação. Um gap que também enxergo, e aí eu queria saber sua opinião, é exatamente esse, a educação. Treinar hackers éticos para que eles consigam proteger os ambientes de ataques de computadores quânticos. Gente, isso daí é uma coisa que eu faço há anos, eu posso dizer para vocês. O primeiro curso de pós-graduação que uma mulher coordenou nessa cidade aqui em São Paulo fui eu, entendeu? Coordenei o curso eu criei conteúdo lá de segurança da informação, lá no Mackenzie, depois escrevi conteúdo de pós-graduação para muitas escolas que tem aí, inclusive na que eu trabalho, escrevi vários cursos. Então, assim, é necessário, sim, tornar hackers éticos. Em paralelo a isso, temos que ter um código civil, um código penal adequado. Não adianta você querer ter um cara ético se o código civil não faz o que você quiser, que fica
que passa. Não, não pode. Não pode usar a tua imagem, não pode usar a tua voz. Hoje, com a inteligência artificial, está difícil se segurar isso, né? Mas, assim, a gente tem que ter uma boa base, uma boa educação. E o hacker ético é aquele cara que gosta de segurança, que ele sabe onde tem as vulnerabilidades e ele ajuda a corrigir. Tá? Exato, agora, focado em computação quântica. A gente mal focada. Então, a computação quântica ela está aí na mão de muita gente querendo defender o que a gente já tem, proteger o ambiente. Mas também a gente sabe que mundo afora tem muita gente usando o computador quântico para tentar quebrar criptografia, tentar fazer malware, tentar dissipar aí ataques, ransomware, DDoS, vários outros nomes de ataques e vírus que estão surgindo aí, porque o pessoal fica insistindo, fica aprendendo. Agora, precisa de ter conscientização, tá? Na segurança tem uma coisa que acho que a gente nunca vai ser uma luta inglória, é o caso da engenharia social. Isso, para mim, é uma coisa mais difícil que tem de se fazer conscientização. As pessoas elas são enganadas, ludibriadas na sua boa vontade, na sua inocência, e isso acho que é a pior coisa que existe. Isso aí é um ataque terrível. Até hoje, eu fico vendo... Eu não sei se vocês viram aí um ataque no site da Polícia Federal, estão chamando lá de golpe do amor, tem tanto golpe do amor, mas isso aí me marcou, porque eu vi a reportagem, as pessoas, mas eu mandei 3 mil reais, eu mandei 30 mil reais. As pessoas são tão enganadas e elas continuam sendo enganadas. Fala, não clica num link, a pessoa clica. Vai passar um Pix, cuidado, vê se aquele Pix é da empresa que você tem que mandar. O pessoal não sabe. Não responde e-mail que você não clica, não responde. O fato de responder um e-mail suspeito já está dando o teu IP, já está dando os teus nomes, já está dando tudo para o atacante. E as pessoas não fazem isso. Né? Então, acho que a gente teria que ter mais conscientização. Hacker ético existe, mas ele tem que ser criado, moldado para identificar as vulnerabilidades, saber consertar. Porque não adianta você ser tão ético e não saber consertar. Tem que saber, se tem uma vulnerabilidade aqui, caramba, mas conserta. Vai largar aquilo lá, aquele sistema operacional com problema, aquele código com problema, e é muito comum, isso ainda vejo, apesar de todos os esforços do DevSecOps aí, de ter um software testado, tem muito software que vai para o mercado com falha. Está cheio de aplicativo com erro. E isso não dá mais para a gente perdoar. Mas como? Tem contrato, tem prazo, acaba indo. Mas é uma aplicação que ela fica vulnerável. Tá certo que agora os apps, né, os aplicativos, eles logo identificam, você está com uma versão inválida ali, desatualizada, precisa atualizar antes de usar. Já está ajudando muito. Mas, mesmo assim, é muito importante a conscientização. Porque tem gente que pega e não atualiza. E quer usar, não vai conseguir, não vai usar. Vai dar um horror. Entendeu? Então, tem muito golpe. Eu, entrando um pouco nessa seara da segurança, que é a nossa praia aqui, né? Eu acho que hoje a gente, dentro das empresas, assim... A gente está numa, como você falou, né? A gente vive uma luta meio inglória, né? Porque a gente está sendo atacado por todos os lados, né? E o atacante em si, ele só precisa achar uma brecha, né? Nós temos que defender milhares de portas e ele só precisa achar uma, né? E assim, acho que o grande medo, né, que surge dessa conversa toda que a gente tem aqui é que um ponto que você tocou, que é o crime organizado, né, tá usando desses mesmos recursos que a gente tem, né, para cometer golpes e para fazer crimes e tudo mais. Então, o que eu fico pensando é, se a gente também não correr
não acelerar a nossa entrada nisso, né? Assim como a gente lá atrás, né, no tempo que começou vamos dizer, a parte de digitalização dos serviços e tudo mais, que a gente também teve uma infinidade de golpes, né? A gente teve na pandemia um estouro absurdo de golpes, porque as empresas não estavam, principalmente, não tinham se preparado, né, para o digital, para a nuvem, e tudo, tiveram que ir a toque de caixa, e isso surgiu, né, isso teve golpe de tudo quanto é frente. E agora, acho que novamente, para mim, a gente está diante de um novo paradigma. Quer dizer, se a gente, do lado das empresas, não entender a computação quântica, não entender o quanto ela vai afetar a segurança dos nossos ativos e não se posicionar rapidamente, a gente vai rever, vai ter o mesmo tipo de problema que a gente teve na mudança, vamos dizer, do lógico para o digital a toque de caixa. Então, assim, para quem está do outro lado do balcão, né, quem está tentando proteger as suas empresas, como você vê, Inês, qual o caminho que a gente deve começar a trilhar para buscar não ser pego de novo de surpresa? Bom, obrigada aí pela sua pergunta. Ela realmente, não sei se eu tenho a resposta para tudo, né? Mas e acho que não tenho, porque o que precisa é ter uma coisa que antigamente até a gente tinha, hoje não tem mais. Hoje a gente tem um turnover muito grande nas empresas. É o entra e sai de gente que leva e chega uma coisa nova e aprendizados e outras coisas. Isso deixa o ambiente vulnerável. Tá? Você manter um funcionário hoje é caro, é custoso, e às vezes é mais fácil manter ele no digital, na casa dele sem segurança, pagando menos. Tá? Tem esse aspecto também. Na pandemia, muita gente mandou buscar gente, mandou os funcionários embora da região aqui de São Paulo, no caso, estou falando de São Paulo, que eu conheci, muita gente embora, porque era um funcionário caro, e conseguiu pegar o cara remoto bem longe, não precisa estar perto mesmo, pode ser remoto, então vai ser mais barato remoto. Então, a gente precisa fidelizar mais as pessoas que trabalham com a gente, começa por aí. Evitar tanto esse turnover. Turnover, gente, é uma estatística que existe há anos, mais de um século, eu acho, entradas e saídas de funcionários, e isso é problema. Você tem que ter, pelo menos na área de segurança, aquela espinha dorsal, que é aquela eterna, bem paga, que fica ali para segurar o rojão e ajudar na inovação. O resto você vai pondo e vai aprendendo, vai ficando, vai conquistando e vai aculturando. Tem que ter aculturamento, porque não é só o pessoal da segurança que muda e sai o tempo todo. É muito comum você ter um cara hoje, é o CISO aqui, dá 6 meses, ele é CISO em outro lugar. É muito comum isso, gente. Antigamente não era, o CISO entrava e ficava 10, 15 anos. Hoje não. Uma hora é um, outra hora é outro. Você vai vender um produto, muda muito. Então, assim, não é somente as pessoas da segurança que mudam com frequência em busca de novas oportunidades, são as pessoas da empresa. Então, constantemente tem que ter esses cursos de conscientização. A conscientização ela tem que ser um abecedário, não deixar o cara entrar na empresa, não deixar ele entrar para fazer nada enquanto ele não fizer a conscientização. Isso é uma coisa que tem que ser bem dimensionada, não é para a pessoa sair divulgando as coisas. Vocês sabem que tem gente que é proibida até de andar de crachá na rua, né? Vocês sabem, tem empresa que está nem querendo crachá, porque o cara resolve para a rua de crachá, ele pode ser sequestrado. Então, assim, é importante a pessoa saber onde ela trabalha. Tem gente que trabalha em banco e não sabe o que é um banco, não sabe o que faz um banco. Tem gente que trabalha numa indústria elétrica e não sabe o que faz, trabalha numa bolsa de valores e não sabe o que faz. Então, tem que conscientizar os funcionários quando chega nas empresas, entender a sua empresa. Tá? São poucas empresas que fazem isso, deixam a pessoa aprender sozinha. Depois que está ali, que você já está, e começar a ensinar as ferramentas. Toda ferramenta tem prós e contras, tem ferramentas que são a sua salvação, mas as mesmas são uma arma. Então, ensinar as pessoas, ensinar o que você vai fazer, ensinar como que vai utilizar, colocar regras, políticas e seguir. O hacker ético, ele acaba observando algumas coisas e ele já tem aquela índole boa, não, eu vou fazer para proteger. Agora, tem o problema do crime organizado, que vocês mesmos citaram,
é o cara que é pago para fazer as coisas, ele é bom. Então, hoje não tem mais diferença, hacker, cracker, é tudo a mesma coisa. O cracker está associado ao crime, é o crime que paga. Pague para entrar naquela senha, pague para derrubar aquela empresa, aquele site. Então, a gente precisa ter a conscientização, precisa tentar conquistar mais os funcionários para que eles se fidelizem e fiquem nas empresas e parem de ir para lá e para cá. Isso é a minha visão, tá? Vocês estão falando, mas retrógrado. Não estou sendo retrógrado, todo mundo tem que ter oportunidade, que nem é tão novo essa parte de inovação e empreendedorismo. Valoriza o empreendedor na empresa, valoriza a pessoa aprender a criar dentro da empresa e segura ela. Porque cada vez que você perde um funcionário, você está perdendo tua história, está perdendo tua política, sua metodologia, o cara vai embora. Né? Você não vê, tem alguns diretores aí, tem muita gente quando sai da empresa, você vai ficar 6 meses no mercado, você não pode ir para o concorrente, você não tem uns códigos de ética assim, fazer a mesma coisa. Então, o que prejudica muito, que talvez vai prejudicar muito até na computação quântica, a gente não ter as pessoas preparadas e uma vai começar a levar as coisas para outra, igual borboleta levando pólen de flor em flor. A gente precisa ter uma política correta de trabalho, só isso, e educar as pessoas na sala de aula e também nas empresas, ter um comportamento de preservação do ambiente, gente. Isso é ter estratégia, é ter um pouquinho de inteligência, ter uma contra-inteligência, proteger o que te protege. Tá? A computação quântica, ela vai te proteger, mas você tem que proteger ela. Eu acho que é legal esse ponto que você traz, né, de que da gestão do conhecimento, né? Hoje, acho que isso, diante de tudo que a gente vê hoje, né, de transformação, a gente não se preocupar com isso dentro da empresa, né, pode ser fatal, né, porque a gente vai estar perdendo isso que a gente vai estar desenvolvendo dentro das nossas próprias empresas, né, acho que essa é importante mesmo, esse ponto que você está trazendo, e realmente é um desafio enorme, né, porque as pessoas, eu acho que tem as duas coisas, né, tem o fato das próprias empresas, e as pessoas também não querem, elas logo querem mudar, elas não querem ter essa, né, eu acho que assim, esse fato que você contou do início da sua carreira, né, que você esperou, você foi lá, você prorrogou mais 6 meses da sua faculdade para poder ficar, eu acho que dificilmente hoje você vê alguém nessa linha, né, mas Inês, a gente está chegando no final aqui do Meetup. Quer o diploma, hoje o pessoal quer o diploma. É o diploma, né, quer o diploma, mas assim, todo mundo quer o caminho mais fácil, mas não o caminho mais certo sempre não é o mais fácil, né? Mas, assim, chegando aqui no final do nosso Meetup, a gente falou muito, né, sobre a importância do estudo, da capacitação, né? A tua história de vida é uma história de quem estudou a vida inteira, né, e continua estudando, e a gente tem na nossa comunidade, né, muitas jovens estão iniciando na carreira, e o que você daria de dica, né, em termos do que estudar daqui para frente, né, diante desse novo mundo que a gente está tendo agora, né? Então, que dicas você dá para quem quer entrar na computação quântica, para quem quer entrar na criptografia, quem quer entrar na física? Você sabe poucas coisas, né? Então, vamos deixar mais 1 hora para você falar do que vale a pena. Não, agradeço. Na verdade, é o seguinte, eu sou extremamente a favor de mulheres na segurança. Eu acho que é uma área, ela comporta todo mundo, tá? Já trabalhei com colegas surdos, mudos, com tetraplegia, paralisias, e todo mundo muito bom no que fazia, no que faz, tá? Então, muitos estão na área ainda. Então, é uma área feminina também, por que não? Tá, tudo bem, de vez em quando você vai trabalhar de madrugada, vai ter que acompanhar fornecedor em alguma coisa, você vai ganhar essa, então vá, né? Não desista, que muitas coisas que afastam o pessoal da TI, tem que trabalhar de noite, tem que trabalhar de madrugada, tem gente que não quer saber, tem que trabalhar de sexta, tem que trabalhar de sábado, tem, paciência. Né? Geralmente os processos, eles ocorrem nas organizações e às vezes a gente é escalado e tem que ir. Paciência, não é sempre, é de vez em quando. Tá? O que eu dou de dica hoje? Primeiro,
entenda o que é política de segurança. Entenda o que é governança, tá? O que é um planejamento estratégico, um tático, operacional, o que são serviços. Tudo tem seu tempo, tudo tem. Que nem, não adianta, eu sempre falo para meus alunos, né? Uma mulher faz um filho em 9 meses, mas 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Então, vai dar um monstrengo, não vai sair nada. Então, o que tem que fazer? É uma cultura que tem que ser feita. A sua carreira, a sua profissão, ela tem os seus tempos. Hoje eu sou júnior aqui, se eu for embora agora, eu pego um pleno ali, daqui 3 meses eu sou sênior, daqui 1 ano eu sou diretor. Ótimo, parabéns. Mas chega uma hora que você roda, você não se sustenta ou você vai ficar doente. E ninguém quer ver ninguém doente, nem com burnout, nem com burn-in, nem com nada. A gente quer ver todo mundo feliz. Então, segue a carreira com calma, vai conhecendo a empresa, vai conhecendo a governança, entra. O que é uma proteção de dados? Quais são as regras? Quais são a legislação? Então, vai estudar LGPD. LGPD é coisa de advogado, mas vai estudar LGPD. Vai estudar proteção de dados. Mas eu sou muito chegada no código. Vai estudar linguagens. E eu não falo uma, não, são várias. Hoje eu estou estudando Mariane, Isabelle, estou estudando linguagem de Deep Web. A gente tem que estudar, está cheio de linguagem nova aí, tem que se aprofundar e mergulhar nas coisas. Tem que ensinar? Não. Eu vou aprender sozinha. Né? Então, assim, nunca desista, aprenda sozinha, compartilhe o que você sabe, que às vezes você aprendeu errado, alguém te corrige. E tem muita gente boa na área, tanto os homens quanto as mulheres. Tá? Então, assim, tem alguns chatos, né? Que tem muita gente que fala, vou mudar de emprego, né? Eu gosto da empresa, não gosto do meu chefe. Entendeu? Às vezes aguenta um pouquinho, você vai ver que o teu chefe também não é tão ruim assim. Né? Se puder aguentar, aguente. Faça seu plano de carreira você, segue o da empresa, mas tenha seu plano de carreira. Eu quero ser diretora daqui a 1 ano. Eu lembro, vou dar um exemplo. Quando eu estava no Bradesco, isso aqui eu posso falar porque foi público. Quando eu estava no Bradesco, eu estava numa área ali que ajudava a selecionar os gerentes de áreas. Então, eles vinham, eram super selecionados, ficavam um tempão sendo selecionados, e depois tinha uma apresentação lá para a diretoria, e eles tinham que falar o que eles queriam fazer daqui 5 anos. Né? E um menino, eu lembro todo, não, eu quero ser diretor, eu quero ser o chefe, eu quero estar num cargo melhor. Aí o menino virou lá e falou assim, daqui 5 anos eu quero estar na minha empresa. O menino falou isso. Aí a diretora da RH virou para todo mundo assim, olha, gente, quem a gente está contratando, você precisa tomar mais cuidado em quem a gente está contratando. Hoje, esse cara, ele é um super diretor lá dentro. Ele não ficou só 5 anos, entendeu? E ele foi ser um diretor inovador na área dele, ele não precisou ir para a empresa dele. Ele investiu numa empresa que já existia. Então, assim, eu fico vendo, eu falo também por mim, tá? Eu acho super legal você inovar, que nem hoje eu estou empreendendo, mas sozinha, é duro, é complicado. Mas quando você está no início de carreira, que você não tem dinheiro, que você tem apartamento para comprar, carro para pagar, coisas para você se montar, não dá para você sair montando uma empresa logo de cara. Então, se dedica um tempo numa empresa, aprende o que é uma empresa, depois sim você vai empreender com mais confiança. E outra coisa que eu também falo, não vai acabar a graduação, já faz mestrado, doutorado e um monte de curso. Não, dá um tempo, aprende a trabalhar. Então, muitos cursos que a gente faz, por que eu fui fazer aquilo? Não precisava. Hoje eu quero um outro curso que eu não fiz. Então, assim, dá um tempo, não precisa sair correndo, tendo cargos e títulos. Você vai conquistando aos poucos. As coisas vão evoluindo, vão aparecer cursos melhores. Então, não sai na afobação, preciso disso. Porque a gente nunca vai parar de estudar, então que pelo menos você estude o que você goste. E faça o que você goste dentro do ambiente de uma empresa que você cria o ambiente. Vai ter gente chata? Vai, mas você cria seu ambiente.
entendeu? Vai, você vai engordar, você vai emagrecer, você vai ficar loira, vai ficar morena, mas você continue na tua empresa ali, na sua sina ali, ou na sua empresa, ou como um CLT, um PJ. Entenda as coisas, tu tem uma evolução, uma maturidade para poder mudar mesmo. Aí você vai lá e muda. Tá bom? Mas é muito legal isso que você traz, né? Da gente entender a curva de aprendizado, né? Eu acho que às vezes quando você acelera alguns processos, você não vive a curva de aprendizado que você tem que viver. E aí você acha que você está acelerando, mas na verdade você está retardando o seu crescimento, porque você não passou pelas etapas que você precisava. Eu sempre lembro, quando eu falo disso, eu sempre estou falando com você, mas estou lembrando aquela curva lá do Gartner, né, que você está subindo, prospecção, de repente vem a turma da desilusão, ai, está tudo horrível, estou cansado, não aguento mais, quero mudar. Gente, aquilo lá é a melhor coisa do mundo. E depois você sobe, entendeu? Você cai, sobe, você entendeu? Tem muita forma da gente aprender a viver sem ter que ficar mudando muito. Você pode mudar, mas vai aos pouquinhos, vai aprender. Consciência, né? Acho que você mudar dentro de uma consciência e não porque simplesmente você está diante de uma dificuldade que você não consegue vencer, né? Inês, assim, só para finalizar, eu recomendo o seguinte: a gente também tem uma intuição. Então, se você olha, mas isso não está legal, isso não vai dar bom, eu não estou me sentindo bem, cai fora, muda. Ninguém tem que ficar doente para se manter numa situação. Entendeu? Eu sou assim, eu sempre penso, alguma coisa não está bom, tira férias. Está ruim, sai, arruma uma coisa para fazer. Entendeu? Tira férias quando estiver muito ruim, deixa as férias ir acumulando, entendeu? Assim, as coisas mudam, tudo tem fase, as coisas vão melhorando. E quem sabe um dia eu consigo encontrar alguém que fez como eu, ficou 38 anos no mercado para depois empreender. Mas, Inês, olha, a gente queria te agradecer, foi uma conversa aqui super inspiradora, acho que você é dentro do nosso mercado, é uma super referência e uma pessoa que fez tanto pelo mercado de cibersegurança, né? Acho que isso, desde a primeira vez que a gente conversou, que eu te conheci, eu sempre falei para você que você tem que escrever um livro da sua vida, porque você tem muita história para contar, muita. A gente contou 10% aqui hoje, mas você tem muitas histórias para contar e eu acho que você tem que compartilhar isso com as pessoas. Então, eu queria muito te agradecer hoje por estar aqui com a gente e dizer que, assim, eu me sinto muito honrada de ser sua parceira, sua amiga, de ter trabalhado com você na faculdade. Acho que foi um aprendizado enorme também que vi o seu lado de professor Inês, super dedicada aos alunos. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço a todos vocês. Sei que a nossa plateia não temos só mulheres, temos também vários homens, e que se eu puder sempre colaborar com vocês, dando inspiração para coisas boas, para a gente ter uma vida feliz, gente, o importante dessa vida é ser feliz. Ser feliz, ter amigos, ter boas recordações, entendeu? A gente tem que ser feliz. Tá? Eu que agradeço imensamente, eu adoro falar com vocês, precisando de mim, e já está prometido, hein? O segundo livro nós vamos lançar aqui com vocês. Tá aí, né? Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau, boa noite. Gente. Tchau. Boa noite.